Hoje a gente vai falar sobre... Vai ser um bate-papo, assim, rápido pra gente trocar uma ideia. Eu quero ler as perguntas de vocês, quero ver o que vocês têm pra falar, saber como é um pouquinho aí na casa de vocês também. Porque eu sei que essa questão do sono é a que mais rola nas rodas de mães, né? Sempre, sempre. E tem bastante assunto pra falar sobre isso, tem muitos conceitos interligados com a questão do sono. E como eu tenho o Gabriel e a Amanda, eu já testei várias coisas. E eu sei o que dá mais certo na prática, assim, o que funciona. Então é isso que eu tô vindo aqui dividir com vocês. Eu queria hoje falar com as mães que estão sofrendo com o sono dos seus filhos por aí. Como é que são as sonecas? É difícil para fazer o neném dormir durante o dia? Parece que ele luta a beça contra o sono. Você vê que ele tá exausto, mas ele não dorme. É uma batalha. Você fica meia hora, uma hora com ele no quarto sem conseguir fazer ele dormir. Como é que são as noites por aí? Vocês têm um ritual do sono ou não? É muito difícil. Toda vez que você fala é hora de dormir, seu filho dá um escândalo. É muito difícil fazer essa transição de brincar para a hora de dormir. Como é que tá a noite por aí? Tem muito despertar noturno. Como é que tá, sabe? É com você que eu quero falar. Com você que tá sofrendo com essas coisas. Uma delas ou todas elas que às vezes acontece. É possível, gente. Tem uma solução. A gente tem o que fazer em relação a isso. São 3 pra mim. Pra mim, são 3 dicas que foram, assim, infalíveis. Que fez toda a diferença na nossa vida aqui com o Gabriel e com a Amanda. E são essas dicas que, inclusive, eu levei para o grupo Acolhedora de Mães. E lá a gente fala sobre todos os conceitos relacionados a essas dicas e como colocar na prática. E hoje eu queria vir aqui dividir com vocês também essas dicas. Quanto mais gente conseguir fazer isso, melhor vai ser a vida de vocês. Mais leve, sabe? Com menos dificuldade, menos estressante. E o soninho é muito importante, né? É um fator muito importante, não só do desenvolvimento dos nossos filhos, para eles se desenvolverem bem fisicamente, neurologicamente. Eles estão numa fase de muito aprendizado intenso. Eles precisam dormir, eles precisam ter essa pausa da soneca durante o dia, para o cérebro deles conseguirem entender todo esse processo de aprendizado que está vindo à noite. Quanto menos despertar noturno, mais profundo é esse sono, mais eles vão aproveitar todos os hormônios que são produzidos do crescimento. Enfim, é muito importante que a gente ajude os nossos filhos a dormir bem. E às vezes a gente pensa assim, eu já testei um monte de coisa, não dá certo com meu filho. Não funciona, Aline. Acho que você vai falar em um monte de coisa, mas meu filho nasceu com esse problema aí de sono e vai ser assim pra sempre. Isso é um equívoco, gente. Todo neném, toda criança é capaz de dormir. O que acontece é que às vezes a gente pode desviar um pouquinho esse caminho e acabar dificultando que ele faça um bom sono. E tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas hoje eu vou trazer as 3 principais dicas práticas que você vai sair dessa live já podendo aplicar aí. E eu sei que elas funcionam, porque eu fiz. Então, por exemplo, eu posso contar pra vocês a minha história recente com a Amanda. Ela nasceu e quando ela tinha 2 meses a gente mudou de Nova York para o Brasil. Chegando aqui, num período de 6 meses, a gente mudou de 3 apartamentos. Então, assim, nossa vida foi super intensa, a gente não tinha rotina nenhuma. Eu não aplicava com ela esses conceitos, apesar de eu já saber, porque eu já tinha aplicado com o Gabriel antes. E eu não conseguia aplicar com ela, porque a nossa vida tava essa correria, essa loucura. E, gente, era muito difícil nessa fase. Ela nasceu bem, até dormindo relativamente bem, era um bebê calmo. Mas desde que a gente se mudou, veio pra cá e eu não fazia nada disso, o soninho dela foi ainda assim, ladeira abaixo. Começou a ficar difícil fazer ela fazer soneca, igual eu falei pra vocês. Ela começou a dormir mal, a gente fazia cama compartilhada, então eu acordava a noite inteira, ela mamava a noite inteira, enfim, era super difícil. Quando a gente finalmente se mudou pra esse nosso apartamento e eu consegui organizar a nossa vida, eu falei, não, agora chega, eu vou aplicar todos aqueles princípios, tudo que eu já estudei com ela, eu vou organizar a nossa vida. Gente, é outra vida. É muito maravilhoso, o resultado é incrível. Se você tiver a fim de fazer, você vai conseguir. E eu posso dizer isso não só por experiência própria, quanto com as mães lá do grupo Acolhedora de Mães. Eu tive vários feedbacks maravilhosos de mães que ainda durante o grupo, que só dura 12 dias, já tinham conseguido mudar a rotina delas. Isso é muito maravilhoso, essas dicas funcionam. E sim,
A Silvana tá perguntando se dá pra fazer sem choro. Sim, eu não tô hoje aqui falando de sleep training, tá? Não tô falando de treinamento do sono, porque tem vários métodos de treinamento do sono. Eu tô falando de outras 3 dicas que são conceituais. Você precisa entender um conceito para poder aplicar ele na prática e observar o seu bebê. Não tem nada a ver com treinamento de sono. Mas com essas 3 dicas você já consegue fazer uma boa transformação aí na sua casa. Bom, são 3, né? A primeira é você entender o que é prazo de validade. O que é prazo de validade? É o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado de bom humor, sem ele ficar estressado, chorando, que você vê que ele está exausto, que passou da hora dele de dormir. Então você precisa entender qual é o prazo de validade dele. Quanto menorzinho ele for, menor é o prazo de validade. Então bebês recém-nascidos, sei lá, 3 meses, 4 meses, de repente eles têm prazo de validade só de 1h30, 2 horas. Então eles não conseguem ficar acordados mais tempo que 2 horas. Então esse é o prazo de validade dele. Já a Amanda, por exemplo, 1 ano e 3 meses, ela consegue ficar bem acordada de 3 a 4 horas. Então eu sei que esse é o prazo de validade dela. De manhã ela precisa dormir um pouquinho mais rápido, mas durante a tarde ela já consegue ficar 4 horas, às vezes 4 horas e meia. Então eu conheço o prazo de validade dos meus filhos. Você precisa conhecer o do seu filho, saber qual é a idade dele. Tem várias tabelas que te ajudam, dando mais ou menos uma ideia por faixa etária. Só para você ter uma ideia, mas eu não acho legal você ficar preso às suas tabelas, porque você precisa entender o seu filho, isso que é o interessante. Não tem uma fórmula secreta. Entenda o seu bebê, analise ele, faz uma anotação, vê de quanto tempo ele dorme, observa o humor dele. Se ele dormiu, mas ele já estava exausto, passou da hora. Se ele chorou muito e foi hiper difícil fazer ele dormir, passou da hora. Se você ficou 45 minutos no quarto fazendo ele dormir, também passou da hora. Não é muito tempo. Tem vezes, quando eu erro esse prazo, eu perco, porque eu saí da rotina, e eu fico lá meia hora, 40 minutos dentro do quarto e não dá certo, eu reseto. Tipo, chega, vamos sair, depois eu tento fazer dormir de novo. Então você precisa conhecer o prazo de validade, essa é a primeira coisa. Depois que você conhece o prazo de validade, o outro conceito, que é o segundo, é a janela do sono. A janela do sono é o seguinte: vamos supor que o prazo de validade do seu filho é 3 horas. Você fala assim, Aline, eu observei, eu anotei aqui vários dias e vi que se passar de 3 horas ele fica mal-humorado, chora, fica muito mais difícil dormir. Então eu descobri que o prazo dele é de 3 horas. A janela de sono, então ela vai ser um pouquinho antes dessas 3 horas. Sei lá, 10 minutos, 15 minutos antes. Então, se o seu filho tem um prazo de validade de 3 horas, a janela de sono dele é com 2 horas e 45. Então, quando der mais ou menos 2 horas e 45 da última vez que ele acordou, você precisa começar a notar se ele vai dar os sinais de sono. Tem bebê que dá sinal de sono básico, coçando o olho. Tem criança que coça a orelha. A Amanda coça muito a orelha, faz até ferida, de tão intensamente que ela coça. Tem criança que fica com aquele olhar parado, assim, ó, olhando nada, assim, nem pisca. Isso é um super sinal de sono. Então você já tá de olho, porque você já sabe que a janela de sono dele é uns 10, 15 minutos antes do prazo de validade. Por quê? Você não quer ir pro quarto fazer seu bebê dormir quando ele já está estressado. Você quer levar ele pro quarto fazer dormir quando ele ainda tá bem, de bom humor. E aí você nota esse prazo de validade, você nota essa janela do sono e fica atenta aos sinais de sono. Esse é o segundo passo. E ele é muito importante, ele é fundamental você entender. E o terceiro é ainda primordial para tudo que eu falo sobre rotina. Consistência. Você precisa ter consistência. Então, por exemplo, se aí tá um caos, a soneca tá péssima, o soninho da noite tá ruim também, e você quer organizar a sua casa, você precisa parar um momento e eleger essa prioridade. Bom, nos próximos dias, nessa semana, meu foco é cuidar do soninho do meu filho. Então, a Bremp sabe que entrou meu marido aqui, tá de olho em mim. Tá querendo aprender, né? Pra aplicar aqui com as crianças. Então, se você quer colocar esse conceito de prazo de validade, janela do sono aí na sua casa, você quer começar a arrumar, dedica isso, torna isso seu foco só para alguns dias. Então, tenha consistência. Não adianta um dia você fazer e no outro dia você não fazer. Ou fazer por 2 dias e desistir porque achou que não deu certo. Nada na rotina de um bebê funciona tão rápido assim. Você precisa testar consistentemente, dar sempre os mesmos sinais para o seu bebê, para que você analise se deu certo ou não, se ele recebeu bem esse resultado.
E se você, por exemplo, mas eu deixo na casa da vovó 1, 2 vezes por semana, eu tenho uma pessoa na minha casa que ajuda a cuidar, precisa conversar com todos os cuidadores para passar sempre a mesma mensagem. Se não for exatamente a mesma, que seja muito próxima. A Babi tá perguntando se isso funciona com as crianças de 2 anos que dormem no quarto dos pais. Sim, funciona com qualquer criança em qualquer situação. Prazo de validade, janela do sono é para todo mundo, não tem distinção. É nada mais do que analisar o seu bebê, os sinais que ele tá dando para você de sono. Então, você consegue aplicar, sim, e quanto mais as pessoas ao redor dessa criança derem a mesma mensagem, mais fácil vai ser para ele assimilar essa nova rotina, essa nova realidade. Na verdade, o seu filho ele nem vai sentir muito, para ele vai fluir muito natural, vai ser mais pra gente que cuida, que tá lá na rotina e tal, fazendo tudo, cuidando da criança. A gente é que precisa se policiar para fazer isso certinho. Então, se você tiver consistência, tenta por 7 dias fazer isso, analisar, pegar o seu filho e falar, já descobri o prazo de validade, já entendi, por consequência, qual é a janela do sono dele, tô observando os sinais, então tô esperta. Eu não tô aqui, larguei ele, tô fazendo outra coisa, tô observando, tô vendo, deu o sinal, vou com ele pro quarto, leva ele pro quarto, cria um ambiente agradável, onde ele possa se sentir mais calmo. E isso é muito importante. Repita por vários dias seguidos. A Carol tá perguntando sobre os despertares noturnos. E tem uma coisa muito legal sobre o sono, é o seguinte: quanto melhor o seu filho dorme durante o dia, e pra mim as sonecas são sempre mais difíceis que o sono da noite, melhor ele vai dormir de noite. Um exemplo muito característico pra mim é o Gabriel. Se ele não dormir de dia, e as crianças elas precisam de uma soneca por dia, até em média de 4 a 5 anos de idade, elas precisam fazer uma soneca por dia, comprovado. Se ele pula essa soneca, como ele pulou no sábado, porque a gente saiu da rotina e ele não dormiu, gente, a madrugada é caótica. Ele acordou, ele ficou assim, alteradíssimo entre 10 e meia-noite, muito mal, gritando na cama, sem conseguir dizer o que era, ele só chorava, eu tive que deitar do lado dele, abraçar ele pra ele relaxar, e aí ele dormiu e foi até 6 da manhã, a hora que ele sempre acorda. Então assim, ele precisa dessa soneca. E quando ele faz a sonequinha dele do dia certinho, na hora certa, e ele vai dormir à noite, com toda a nossa rotina aqui, infraestrutura que a gente já tem pra eles, ele dorme super bem. É tudo muito fácil. A gente sai do nosso jantar, ele já sabe, hora de ir pro quarto, aí a gente liga junto a banheira, enche a banheira, espera. Ele já entende isso, é tão lindo que até a Amanda entende. Ela já sai correndo na frente e chega lá no meu banheiro sozinha, ela já sabe o que vem depois de jantar. Isso é muito legal, porque isso é fácil, isso é tranquilo, a nossa vida é fácil. Eu e meu marido, a gente se organiza, a gente sabe o que esperar. Eu sabia, por exemplo, que eu podia marcar uma live com vocês às 9. Meus filhos dormem 7h30, todo dia. Às vezes pode demorar 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, mas 7h30 eles estão dormindo. Isso é muito bom. É muita qualidade de vida que sobra pra gente. Eu posso estar aqui falando com vocês, eu posso ler um livro, eu posso trabalhar na acolhedora de mães, eu posso produzir meu conteúdo, eu posso estudar, posso tomar um vinho, posso ver um filme. Gente, isso é maravilhoso. Eu consigo equilibrar meu lado pessoal com meu lado profissional, sabe? É muito bom. Então é isso que eu quero dividir com vocês. Algumas informações, a maternidade é instintiva, a gente tem que sim seguir nossos instintos, analisar nosso filho, nosso elo com ele, sabe? A gente tem uma coisa, se você fechar os olhos e esquecer todas as teorias de maternidade, você consegue ouvir uma vozinha lá dentro. Só que além dessa vozinha, você precisa ter um mínimo de informação para você poder escolher o que é melhor para você. Então é muito legal. E o que eu queria falar com vocês a gente fala sobre tudo isso na acolhedora de mães. E eu já tive assim, resultados maravilhosos com o nosso primeiro grupo, com o quesito sono, com organização de rotina. A gente não fala só sobre isso. Tem muito mais coisa interligada com esses 3 conceitos, que é amplo. Eu demoro 12 dias falando sobre vários conceitos, de forma que no final a gente tenha uma visão panorâmica sobre a fase específica da criança, que você consegue implementar. Então isso é muito bom. E eu queria, eu tô falando bastante, eu sou muito empolgada, né, quando eu começo a falar. Eu tô falando bastante, eu tô mais ou menos conseguindo ler as perguntas. Eu não queria ficar toda hora parando, porque eu acho que fica chato, né, eu não sei, pra vocês aí que estão aí, fica eu catando pergunta aqui. Então, eu tô lendo, eu tinha pedido pro marido ser meu assessor de live hoje. Eu falei assim, marido, entra aí na live e dá print pra mim umas perguntas legais. E depois me dá, eu não sei se ele tá fazendo isso lá. Mas eu vou fazer o seguinte,
eu queria pedir licença para vocês aqui para falar um pouquinho muito rápido sobre a Acolhedora de Mães, que é o meu projeto que eu comecei há pouco tempo, que envolve essa questão do sono. Em todos os grupos eu falo sobre sono, explicar ele muito rápido. E logo em seguida a gente abre para pergunta, para eu parar e ler, daí fica quem quiser. Porque assim, o conteúdo hoje era basicamente esse. Parece simples, eu sei que parece simples, parece óbvio. Mas se você fizer, se você aplicar certinho, você vai ver a diferença. Só esses 3 conceitos já fazem diferença. É claro que tem muito mais. Por exemplo, a gente fala sobre salto de desenvolvimento no grupo, como que eles afetam o sono. Não é a qualquer momento que você pode aplicar isso, porque às vezes está no salto, às vezes tem dentinho. Tem outras coisas que estão acontecendo. E a rotina alimentar nesse meio do sono, como que você faz? Enfim, tem várias outras coisas que a gente fala lá. Mas para trazer aqui para vocês rápido, de forma prática, objetiva, eu trouxe esses 3 conceitos. Então eu queria rapidinho falar com vocês sobre o Acolhedora de Mães, que é o meu projeto que eu criei. Tem um Instagram que chama Acolhedora de Mães, que por enquanto é onde eu tô colocando as informações, enquanto ainda tá no início desse projeto. Para entrar você precisa preencher um formulário rápido e eu seleciono as mães com base nas respostas, pra gente criar grupos bem similares. Mães estão vivendo a mesma coisa, mesmo momento, na mesma fase dos seus filhos. Eu compilei informações de toda a fase. Por exemplo, agora o grupo que eu vou abrir no dia 22 de janeiro é de 6 a 18 meses. Então eu não vou falar só sobre sono, eu vou falar sobre rotina, sobre alimentação. Por exemplo, você não começou com BLW e aí você fez o método tradicional, tá vendo que seu bebê não tá comendo tão bem, agora ele tá rejeitando comida, ele não fecha a boca, não aceita a colherada. O que você faz? Como você pode mudar isso? Tem vários conceitos do BLW que podem ser aplicados independente do seu filho comer com a mão ou não, que fazem diferença na sua rotina. Como você organiza essa rotina, o que esperar dos primeiros meses. Vou falar sobre todos os saltos de desenvolvimento que acontecem nesse período, um por um. Explicar quais são as transformações que o seu bebê passa, quais são os sinais que ele dá de que tá nessa fase. Você conseguiu? Ah, que lindo. Tá. Muito bom, gente. O marido fez pra mim, ó. Ele fez uma seleção das melhores perguntas. Obrigada. Meu assessor de live. Tá liberado, pode assistir a série agora. Então é isso, lá no grupo a gente conecta vários assuntos, é um grupo multidisciplinar. E eu conecto vários assuntos com fontes confiáveis que eu pesquisei, que eu apliquei, que eu sei que são boas, sabe? E compilei numa ordem, numa sequência que você possa aplicar na sua casa e fazer diferença na sua vida. É essa transformação que eu quero gerar e que eu gerei já no primeiro grupo, que eu tô muito feliz. As mães saíram do grupo com a vida delas diferente de como elas entraram. Se você estiver disposta a aplicar, quiser saber, tá lá. E eu entrego isso fácil pra você. Você não precisa ir em várias fontes de livro. Você fica sem saber se aquela fonte é confiável. Quando eu comecei a estudar os assuntos para criar o Acolhedora de Mães mais a fundo, percebi que tem fontes super diferentes. Você vai ler sobre sono, gente, é uma loucura. Cada site que você entra é uma coisa diferente. Então, enfim, era isso que eu queria falar com vocês sobre a Acolhedora de Mães. O período de inscrição tá acabando e eu queria oferecer para vocês que estão aqui nessa live, que estão interessadas em saber sobre sono, que estão passando por essa fase difícil. O grupo é para você, principalmente. Vem com a gente, a transformação vai ser ótima. Eu tenho pouquíssimas vagas, porque a gente já tá com há mais de uma semana com a seleção aberta. Eu já selecionei a maioria das mães. 90% das vagas estão fechadas. Mas eu vim aqui nessa live chamar para preencher essas últimas. Vai ser muito, muito bom ter você lá com a gente. Eu vou deixar aqui na minha bio, aqui do Instagram, Mãe que Quero Ser, tem lá o link para você clicar e preencher o formulário, que é 2 minutos, são pouquíssimas perguntas. Daí eu já entro em contato com você logo em seguida, porque se você pagar até meio-dia de segunda-feira, amanhã, rápido assim, ó, meio-dia, a gente vai dar um presentinho especial para vocês. Eu vou mandar uma coisa personalizada para sua casa, tá bom? Vem com a gente, vai ser maravilhoso. E agora para vocês que ficaram aqui e ouviram toda essa minha história, vamos ler as perguntas que o marido selecionou pra gente. O que você acha? Ele só não anotou o nome, mas tá incrível, né? Vai servir pra todo mundo. O que você acha de soneca de mais de 2 horas? Gente, depende da idade do bebê. Posso falar assim, em torno de 1 ano? Pode ser de fora do país, sim, tá? Eu já tenho mães de tudo quanto é lugar. De Singapura, Estados Unidos, Canadá, Europa. Isso que é maravilhoso, o grupo é totalmente online. Vamos lá. Soneca de mais de 2 horas.
Depende da idade. O Gabriel, quando ele só faz uma soneca, incrível ser mais de 2 horas. É esperado que ele durma entre 2 e 3 horas. A Amanda hoje, ela tá numa transição de soneca, que é outro assunto que a gente fala no grupo, em que momentos acontece, os sinais, como você ajuda o bebê a fazer essa transição, enfim. Ela está no meio da transição. Mas quando ela dormia 2 sonecas, o ideal era que ela dormisse menos de manhã e mais à noite, e mais de tarde, para aguentar chegar bem até a hora do ritual do sono dela noturno. Então depende que horas é essa soneca. Essa soneca de 2 horas, de 2 a 3 horas depois do almoço é ótimo. É ótimo, é esperado. Ele só faz essa soneca, né? Que você tá falando aqui, 1 ano e 7 meses. Achei quem fez a pergunta. Mafê Zenedi. Não, desculpa, não consigo ler. Mafê. Sim, se ele só faz uma soneca e dorme de 2 a 3 horas depois do almoço, tá perfeito. É isso mesmo. Tá certinho, é igualzinho ao Gabriel. É o ideal. E então, só preste atenção para todas as outras mães, dependente da idade, se essa soneca não tá muito lá em cima das 5 da tarde. A maioria das consultoras de sono dizem que não é muito bom dormir depois das 5 horas, porque afeta o sono da noite. Então, um bebê que começa uma soneca, sei lá, 4h30, 5 da tarde, que horas ele vai acordar dessa soneca? 6h30, 7? Que horas ele vai dormir à noite? Ele não vai conseguir aproveitar bem a produção de hormônio, tudo isso. Ai, gente, tem tanta coisa que eu queria falar, que eu já fico pensando, que eu lembro que eu estudei agora pra fazer o Acolhedora de Mães, que tem a melhor hora pra você dormir, pra aproveitar toda a produção de hormônio. Muita coisa linda. Vamos lá, pergunta número 2, são 5 perguntas. Marida arrasou, leu meu pensamento, eu queria responder 5 perguntas, ele anotou 5, eu não pedi. Você não acha cedo demais eles acordarem às 6 da manhã? Quem fez essa pergunta, dá um tchauzinho aí. Não. Gente, isso é maravilhoso, é cedo pra você, talvez, que é adulto. Mas as crianças, elas têm um ritmo natural de vida. Assim como o seu coração bombeia o sangue, o pulmão filtra o oxigênio, tudo no corpo, na natureza, no universo, no planeta, a maré, tudo é feito num ritmo de vida. Tudo bate num ritmo. O seu filho precisa de ritmo, ele precisa de rotina. Isso é sobrevivência, isso é saúde, rotina é saúde. E eu parei de usar essa palavra rotina, porque desde que eu aprendi a substituir rotina por ritmo, fez muito mais sentido pra mim. Ritmo. Seu filho precisa de ritmo. E qual é o ritmo natural? Se você retirar essa sociedade toda, que a gente dorme tarde, que a gente trabalha até tarde, esquece isso. Se eu pensar no ritmo nosso, do ser humano, da natureza, o que é o ideal para as crianças especialmente? Dormir cedo, acordar cedo. Dormir cedo significa o mais próximo do pôr do sol e acordar cedo significa o mais próximo possível do nascer do sol. Por quê? Tem uma explicação biológica. Nosso corpo, o sono é regulado pela melatonina, que é o hormônio que regula o sono. E ele começa a ser produzido quando cai a luz do dia e a noite chega. Então esse hormônio começa a ser produzido no escuro. E se o seu bebê vai dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele não vai se aproveitar da maneira correta e saudável da produção desse hormônio. Então é muito importante que ele durma entre 7 e 8 horas da noite. Eu sei, gente, que tem mãe que trabalha fora, eu compreendo tudo isso. Tem mãe que trabalha fora e que vai buscar o seu filho e volta pra casa e quer viver esse momento com ele. Tem várias variáveis. É importante você entender o conceito e aplicar na sua casa da maneira que você achar melhor, tá bom? Busca esse equilíbrio aí, que vai dar certo. Mas é importante você saber que sim, é importante a criança acordar cedo e dormir cedo. E é esperado acordar entre 6 e 7 da manhã, é um ótimo horário para acordar. A Mafê falando que às vezes umas 5h30 começa, aqui também. Dá as mãos, me abraça. É duro. Hoje eu acordei 5h40, tava de noite. Às vezes dá um tilt no Gabriel, aí ele acordou 5h40. Eu tentei fazer ele voltar a dormir e não deu certo. Mas ó, agora eu tô aqui, incrivelmente linda, plena, falando com vocês porque eles estão dormindo. Vamos lá, 3. O que fazer nos despertares da madrugada? Ótima pergunta. Depende qual motivo que tá levando seu filho a ter esses despertares. A gente faz esse acompanhamento, apesar do acolhedor de mães ser em grupo, é um grupo pequeno, então eu faço o acompanhamento de cada uma das mães lá.
A gente dá informação, a gente dá acolhimento, a gente dá rede de apoio e o meu acompanhamento. Então eu vou ler a história de cada uma, eu vou saber exatamente o que você está passando. A gente precisa entender qual é o que está levando seu bebê a despertar à noite. Amanda, recentemente, descobri que o que estava levando ela a despertar à noite era mamar de madrugada. Não tem jeito, você dá mamar, o neném fica querendo isso cada vez mais. E eu pensava que o Gabriel desmamou aos 11 meses. Eu pensava que com a Amanda, agora amamento ela até 1 ano e 3, eu não tinha essa experiência ainda, achei que o quê? Ia melhorando, que o neném ia cortando naturalmente as mamadas. Gente, foi o oposto. Ela foi pedindo cada vez mais mamar, mais mamar. Quando eu vi, eu tava dando 3 mamás por madrugada, ou seja, dormindo 0. E aí percebi que ela não tinha nenhuma associação negativa do sono, nada mais que atrapalhasse ela dormir, a não ser essa mamada. E aí eu fiz a minha escolha, de priorizar o sono dela. E o meu também. É importante, eu também preciso estar bem, feliz, disposta. Eu há 3 anos não durmo, eu preciso acordar com a minha energia restaurada. Então eu fiz essa escolha de intervir e ajudar ela a fazer um processo de sono melhor. Mas isso aí é uma longa história, aí eu vou falar de sleep training, de treinamento do sono, tem trocentos métodos. Aí eu não vou entrar nesse assunto agora, porque a gente não vai sair daqui nunca, eu tô na 3ª pergunta ainda. Mas esse é um assuntinho lá da acolhedora de mães. Corre, vai ser muito bom. 4. Eles dormem a noite toda? Sim, hoje o Gabriel e a Amanda dormem a noite toda. A gente organizou o sono do Gabriel quando ele tinha 11 meses e o da Amanda agora com 1 ano e 1 mês. Então tem um pouco mais de 2 meses que ela praticamente dorme a noite toda. A noite passada ela dormiu a noite toda. Ela acordou às 5h15 pra mamar, noite retrasada, e essa noite agora ela acordou, era 4h45 pra mamar, dormindo essa hora, 7h30. Então, se o seu bebê dorme, assim, se ele tem entre 6 meses e 1 ano e ele dorme 6 horas seguidas, você pode dizer que ele dorme a noite toda, tá? Porque dormir 6 horas seguidas é muito bom. Não compara ele com a gente, que te dorme 12 horas. O seu bebê não vai dormir, dificilmente vai dormir 12 horas seguidas. Então, a partir de 6 a 8 horas seguidas de sono é muito maravilhoso. Tem mais pergunta, peraí. Ai, o celular fica travando. O meu não deixa de travar, gente. É ótimo não travar. Pronto. A última pergunta. No Acolhedora de Mães podemos falar das nossas dificuldades? Super pergunta incrível, gente. Sim, o Acolhedora de Mães, ele tem 2 pilares fundamentais. Por eu ter esse espaço aqui com vocês, você tá vendo, se vocês lerem os comentários, quantas perguntas vocês estão me mandando? Vocês me mandam isso diariamente, há anos, no meu direct. E eu respondo praticamente tudo. Eu não respondo muita gente porque eu não consigo mais, infelizmente. Mas quando eu paro pra responder, tudo isso que eu tô falando, às vezes eu escrevo pra pessoa. Eu passo há um tempão tentando ajudar todo mundo. É muito difícil, é muita gente. Mas qual é a vantagem? Eu consegui fazer um compilado das principais dificuldades das mães. E é isso que eu levo pra Acolhedora de Mães. Eu li todas essas perguntas, eu tenho essa experiência com os meus filhos, eu tenho todos os livros que eu estudei, sabe? Livros que nem tem aqui em português. Todos os workshops e palestras que eu já participei com pessoas incríveis e eu junto tudo isso e levo pra lá. Então, os 2 principais pilares... Foi a Babi que perguntou? Linda. Você tá sempre aqui nesse Insta, eu já te conheço, ó. E então, esses 2 são os 2 pilares principais do Acolhedora de Mães, que é informação de qualidade e acolhimento. Por quê? A gente precisa ter informação para se sentir segura, para fazer as nossas próprias escolhas dentro da maternidade. Porque a gente recebe muita opinião, a gente lê muitas fontes diferentes e a gente fica na dúvida do que é melhor. Até mesmo o nosso pediatra às vezes fala uma coisa e não soa tão bem, mas a gente não sabe se aquilo é bom, não é, se é uma verdade absoluta, se não é, porque a gente não tem informação. Então, a informação ela é importante para você ter o mínimo de confiança para fazer as suas escolhas. E quando ouvir uma coisa, falar, isso não combina comigo, eu tenho uma outra escolha que eu posso fazer aqui. E além da informação, o acolhimento. Eu não quero que vocês se sintam sozinhas. Eu quero que vocês se sintam unidas, juntas. A gente tá todo mundo no mesmo barco, tentando fazer o melhor. Eu aqui que não trabalho, ralo o dia inteiro, essa make, essa produção, pra falar com vocês. Eu tô aqui toda descabelada, suada, meu cabelo oleoso, não tomei banho. Difícil pra caramba ficar em casa o dia inteiro, gente. A gente surta. É maravilhoso, é uma dádiva, mas também tem um lado difícil. Então, assim, estamos todas no mesmo barco, tentando fazer o melhor pra eles. E é essa rede de apoio que eu quero dar pra vocês. Eu posso falar uma coisa linda que aconteceu no primeiro grupo? Eu achei que eu nem ia falar assim, mas eu vou falar. As mães se amaram tanto no grupo
que elas criaram um grupo para elas. Hoje elas têm um grupo de WhatsApp e elas estão lá. Eu não tô, porque o Acolhedora de Mães só tem duração de 12 dias. E elas quiseram ficar juntas. Olha que lindo isso, gente. Elas se amaram tanto no grupo e elas se conectaram tanto, tiveram tanta empatia, que elas quiseram permanecer juntas na jornada materna. Eu fiquei tão orgulhosa, tão feliz, porque a rede de apoio é exatamente o que eu queria dar para elas e elas se encontraram. E outra coisa muito feliz é que eu já tenho 5 ou mais, eu acho, eu nem fiz a conta, eu acho que tem mais de 5 já mães do primeiro grupo que entraram no segundo, já estão lá. Elas pagaram de novo, porque elas querem mais. É maravilhoso, gente, estou muito feliz. Então, sim, o grupo é pra você ter uma rede de apoio, é pra você falar tudo o que você sente, pra você falar suas dores sem julgamento. Quando a gente começa o grupo, a primeira coisa que eu mando é as nossas regrinhas, e a principal delas é a confidencialidade. Nada do que é falado no grupo pode sair do grupo, nem o conteúdo que eu produzo com muito carinho e muito amor pra vocês, e nem as informações pessoais que cada mãe dá. Lá é um grupo sem julgamento, pra você ser livre, pra você falar assim: hoje eu estou super estressada, com vontade de bater no meu filho. Quem nunca? Levanta a mão. Não posso levantar porque não é meu caso, gente. Quantas vezes eu tive vontade de bater? Eu sou humana, eu fico estressadíssima, fico cansada, fico doida. Não dá, todo mundo é assim. Só que você não quer falar isso com a sua vizinha que não tem filho. Você não quer contar isso pra sua tia. Você quer contar isso pra outra mãe que tá vivendo o mesmo que você, que vai falar: cara, hoje meu dia foi difícil igual o seu. É esse apoio que a gente precisa. E eu conto com as suas histórias. As suas histórias, e você se abrir, é o principal do grupo, né? A informação e essa rede de acolhimento. Então é isso, gente. Eu já falei muito. Se vocês me deixarem, eu fico aqui pra sempre. Eu não vou embora nunca mais. Porque eu falo demais. E eu não sei, Tatiane, pra entrar no grupo, tem o link aqui na minha biografia do Instagram, né? No Mãe Que Quero Ser. E tanto lá na Acolhedora de Mães também. O link com os formulários. Quando você clica, tem 3 formulários para cada idade, porque são 3 grupos diferentes. Você preenche, é muito rápido. Lá tem ainda mais detalhezinhos sobre cada grupo e você preenche suas informações e eu entro em contato com você logo em seguida. Como eu tô dando para vocês essa surpresa, que é até amanhã, para quem pagar até amanhã, meio-dia, eu já vou ficar de olho em todos os formulários que forem respondidos daqui até lá, para responder imediatamente, para vocês terem esse tempo de pagar até meio-dia, para ganharem essa presente personalizado, Acolhedora de Mães, na casa de vocês, tá bom? E lembrando que as vagas estão muito acabando para esse grupo do dia 22, então tem que ser muito rápido mesmo, por isso que eu dei só até meio-dia de amanhã, pra gente finalizar e fechar esse grupo já logo, pra começar no dia 22, que eu tô muito animada. Porque dia 22, gente, já é sem ser essa segunda a outra, tá? Eu tô terminando de produzir o conteúdo desse grupo e a gente já vai começar. Então eu tô muito, muito feliz de ter falado aqui com vocês. Respondi 5 perguntas, falei dos 3 primeiros passos, os 3 principais passos para começar a organizar a questão do sono na sua casa. Que eu vou relembrar rapidinho porque eu falo muito. Que é o prazo de validade, quanto tempo seu bebê fica bem acordado, para você poder identificar a janela de sono, que sempre acontece de 10 a 15 minutos antes. E quando estiver na janela de sono, você observa se o bebê começou a dar sinais. Já vai correndo e bota ele para dormir. Cria um ambiente agradável para ele de sono. Ajude ele a dormir melhor. E se ele dormir melhor durante o dia, ele vai, consequentemente, dormir melhor durante a noite. E isso precisa ter consistência. Sempre consistência. Repita a mesma coisa. Converse com quem cuida do seu filho também, para vocês aplicarem mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho a Andressa, que trabalha aqui em casa. Eu ensino tudo para ela. A gente conversa o tempo inteiro. Eu sempre ensino a importância de cada coisa que eu faço pra ela. E às vezes ela fala: Aline, eu não consigo não ninar. Então eu falo: tudo bem se não ninar, eu compreendo. Então faz o seguinte, anda bem devagar, tenta não sacudir. Se você vê que ela já tá mais entregue, mais molinha, para, senta, sabe? Então assim, tem como a gente conversar com as pessoas entendendo as limitações delas. Então é isso, tô muito feliz de conversar com vocês. Deu super certo. Vamos continuar, e aqui eu tô sempre no Instagram, vocês sabem, no Mãe Quero Ser, sempre dividindo tudo com vocês. Lá na Acolhedora de Mães agora eu criei esse Insta para dar mais informações práticas do grupo, de seleção, de datas, das transformações que as mães estão vivendo dentro dos grupos, para vocês entenderem um pouco mais o que é isso, que tá sendo maravilhoso.
E não se esqueçam que o link para vocês se inscreverem tá aqui. E eu sei a hora certinho que vocês preenchem o formulário para eu dar esse brinde especial, surpresa, personalizado que vocês vão receber em casa. Vai ser maravilhoso. Vem com a gente. O grupo tá incrível. As mães que já garantiram sua vaga estão numa energia maravilhosa. Vai ser muito, muito, muito bom. Os assuntos, então, nem falo. Estão maravilhosos, maravilhosos. Muito bom demais. Muito bom falar com vocês, gente. Uma ótima noite. Deixa eu ver que horas são. 9h30. Olha, meia hora já falando. Achei que eu ia falar 15 minutos só. Não adianta, sou muito tagarela. Então é isso, gente. Muito, muito bom falar com vocês. Uma ótima noite. Espero que os nossos babies durmam muito bem. Que a gente acorde amanhã para mais uma semana feliz e animada, com energia renovada. Então não esquece, me procura. Qualquer dúvida, me manda direct, me manda WhatsApp. Lá no Insta Acolhedora de Mães tem o WhatsApp do Acolhedora de Mães. Manda mensagem direto pra mim, eu tô respondendo, tô online o tempo inteiro, não durmo mais. Então tô por aqui, qualquer coisa me chama, tá bom? Muito, muito ótimo, uma ótima noite, um grande beijo, obrigada por terem vindo aqui nessa live comigo. E a gente continua se encontrando por aí, espero que também no Acolhedora de Mães. Um beijo, gente!